Custa muito caro não crescer para além daquilo que um dia te limitou. Custa muito caro não crescer para além das dores, das dificuldades, das lealdades, ao qual você se mantém presa ao teu sistema familiar. Custa muito caro você ver as pessoas à sua volta vivendo, se relacionando, prosperando e você presa dentro da cerca que te limita. A cerca do não à vida. A cerca do eu não sou tão boa assim. Acho que eu não sou boa o suficiente. Ninguém quer saber o que eu tenho para falar. Fazer dinheiro é difícil. Meus pais não me amam. Hoje você vai compreender essa dinâmica. Acho que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo. Custa muito caro viver presa dentro dessa cerca que te limita. Hoje nós vamos falar sobre tomar a vida, sobre dar um sim absoluto à vida e tudo o que a vida tem para te oferecer. Eu convido você a encaminhar essa live, porque ela não vai ficar salva, a encaminhar essa live para o máximo de pessoas possível. E eu vou aguardar você fazer esse movimento de vida, de convidar outras pessoas para estarem aqui ao vivo com você. Sim à vida, você consegue dizer? Tomar a vida é o nosso selo da vida adulta. Às vezes, como crianças, eu não consigo tomar a vida. Somente eu, adulta, posso me autorresponsabilizar, olhar para a vida e dizer: eu escolho crescer para além daquilo que me limita. Eu escolho crescer para além das histórias que eu vivi com os meus pais. Eu escolho crescer para além dos meus pensamentos. Eu escolho crescer para além daquilo que foi doloroso e difícil na minha família. Eu escolho romper essa bolha de escassez. Eu escolho ser a primeira mulher, primeiro homem a empreender na minha família. Porque custa muito caro você não tomar a vida. Ficar preso na criança, porque a criança não toma a vida. A criança não consegue tomar a vida, porque a criança ela só recebe. Somente como adultos, esse é o nosso selo. O selo que nos torna adultos. Um sim absoluto à vida. Um sim à realidade tal como ela se apresenta para nós. Uma reverência à vida, aos nossos pais, ao nosso passado. E que a vida não começou em mim e ela também não vai parar em mim. E se quando chega a minha vez de viver, eu não escolho crescer para além, eu não escolho sair dessa bolha, dessa cerca que me limita, eu estou dizendo para as próximas gerações: vocês terão que voltar aqui e resolver aquilo que eu quis, que talvez eu tenha escolhido não olhar, não me relacionar, não resolver. Talvez você já tenha filhos, talvez hoje você já tenha dado esse primeiro passo, esse primeiro movimento, talvez você já seja a primeira pessoa a empreender. Comenta aí pra mim, se você já deu esse primeiro passo, se você já conseguiu ser a primeira. Porque nós vivemos em outros tempos, em outra época. Época a qual os nossos ancestrais ansiavam que chegasse
o tempo de viver, que chegasse o tempo de prosperar, que eles viveram o que viveram, para que a vida chegasse num nível diferente para nós. E talvez dentro dessa cerca você não esteja sozinha. Dentro dessa cerca, geralmente, nós temos companhia. Nós temos a companhia dos fracassos, nós temos a companhia dos nossos pais, nós temos companhia. Deixa eu só desativar um pouquinho os comentários para que vocês possam ver. Muitas vezes dentro dessa cerca, nós temos companhia. Aqui nós somos leais às dores, nós somos leais às dificuldades, à escassez. Nós somos leais ao não merecimento. Nós somos leais ao amor que sacrifica. Nós somos leais à falta, à dificuldade, a relacionamentos conturbados, ao amor interrompido, ao movimento de vida interrompido. E às vezes, como temos companhia, é mais fácil viver aqui. É mais fácil viver sabotando o meu crescimento, é mais fácil viver sabotando a minha felicidade, é mais fácil viver sabotando as próximas gerações. Porque crescer para além disso que me limita tem um preço. E geralmente esse preço, ele traz solidão. Quando vivemos aqui, dentro dessa cerca, nos sentimos aliviados, inocentes. E quando eu preciso, e quando eu escolho crescer para além disso que me limitava, tem um preço. Eu vou me sentir solitário. E aí a grande maioria, quando consegue fazer esse movimento de ser a primeira a empreender, de ser a primeira a ter uma família feliz, de ser a primeira a ter uma relação saudável entre pais e filhos, de ser a primeira em algo daquilo que ainda não existiu, ou se existiu foi há muitas gerações atrás dentro do teu sistema familiar e você está aqui, você é a primeira, o primeiro, tem um preço. E muitas vezes na tua alma ela vai sentir como se você não pertencesse mais. E aí chega uma grande companhia que é a culpa. A culpa, ela não vem sozinha, a culpa ela vem acompanhada de muito medo. O medo de não pertencer, o medo de ficar diferente, o medo do novo, o medo daquilo que é muito desconhecido na minha família. E aí muitos não conseguem suportar o preço de caminhar com culpa. E fazem esse movimento aqui. Amanhã eu faço, compro um curso, não assiste. Dinheiro não traz felicidade, mas na minha família todo mundo dizia isso. Dinheiro não traz felicidade, ruim com ele, pior sem ele. Ah, então eu vou voltar aqui. Aqui é melhor, aqui eu me sinto aliviada, aqui não tem culpa, aqui eu não preciso desagradar outras pessoas. Aqui eu sou obediente, aqui eu fico igual e parecido. Aqui eu fico frágil, aqui eu fico na reclamação, aqui eu fico vítima. Horas eu sou agressora, horas eu estou um pouco na minha impostora, mas aqui eu tenho companhia, eu tenho com quem me comparar. Quando eu saio e faço esse movimento de ser a primeira, é que as coisas começam a ficar um pouco difíceis. Porque aqui na minha frente, quando eu rompo esse limite, quando eu escolho crescer para além dos limites do meu clã familiar, à minha frente tem o novo. Só que o novo, ele é desconhecido. Eu ainda não conheço o caminho, eu não sei os desafios e eu não sei o que o novo pode trazer para mim. E aí eu posso fazer duas escolhas. Escolher
caminhar em direção ao novo, escolher caminhar em direção ao mais, olhar para o meu sistema familiar, olhar para o meu passado, olhar para os meus limites, olhar para a minha história e fazer uma grande reverência, concordando com aquilo que é tal como é. Essa é a minha história. Essas são as personagens, as pessoas aos quais fizeram parte da minha vida e que tornaram quem eu sou. Eu faço uma reverência ao meu eu do passado, que deu conta de suportar o seu destino. Como aquela pessoa que deu conta, que suportou a sua história, que suportou viver o que viveu. Eu faço uma reverência aos meus pais, como portal de vida. Porque eu recebi a vida por meio dos meus pais, mas a vida, ela veio de muito longe. Ela não começou também com os meus pais. A vida é algo muito maior. É maior que os meus pais. É maior que eu. E a grande dificuldade de quem vive desordens e conflitos na sua vida hoje é fazer uma reverência à vida. Reverenciar, se curvar aos pais, como portal de vida, como portal de vida, não com as exigências, não com as acusações, não com as lentes, os óculos que limitam você de enxergar a vida e de tomar a vida tal como ela é. Eu quero fazer um movimento aqui com vocês, um pouco mais profundo. Mas a gente precisa crescer o número de pessoas na live, porque o que eu estou entregando aqui hoje e o exercício sistêmico que eu quero fazer com você, quanto mais pessoas a gente coloca na live, mais energia nós temos presente aqui. Lembrando que essa live não vai ficar salva. Essa live ela vai ficar salva somente para quem é somente para as alunas da formação Mosaico Sistêmico, que é a minha formação junto com o Fernando César em Constelação Sistêmica Familiar e Empresarial. Combinado? Essa live não vai ficar salva. Quem assistir, quem fizer o exercício sistêmico que a gente vai fazer aqui de tomar a vida como ela é, vai receber um presente muito profundo. Ó, a Valquíria, coloquei meu nome como você me falou na live. Exatamente. Porque é no nosso nome que está a nossa energia de vida. Percebe, Valquíria, aí como foi para você no momento em que você editou o teu perfil e você foi lá? Porque a empresa chegou depois de mim. Antes de mim já existia a vida. A vida já existia antes de você nascer. A vida não começou com você, não começou comigo. E ela também não vai parar com os nossos filhos, ela vai ser levada adiante. E aí eu quero trazer para vocês também sobre o movimento de vida interrompido. Me conta aí se você me autoriza. Se você me autoriza a entrar no teu campo, se você me autoriza a entrar na tua vida, na tua história e te trazer talvez um grande despertar de consciência. Que talvez você esteja ainda aí parada, olhando para os teus pais, exigente, de costas para a vida, dizendo não à vida, se sentindo maior que a vida, se sentindo maior que os pais.
Com os meus filhos eu vou fazer completamente diferente do que os meus pais fizeram comigo, foram para mim. Arrogante, grande, e eu quero trazer uma consciência para vocês, sabe? Eu quero trazer a consciência da arrogância, como ela não é uma acusação em relação a você, mas ela é uma postura interna. Que quando eu não entendo qual é o meu lugar perante a vida, que somente na minha adulta eu sou capaz de tomar a vida. E tomar a vida como ela se apresenta para mim. E tomar a vida com toda a sua abundância e com toda a sua prosperidade. Porque nós somos muito exigentes com os nossos pais e nós não percebemos que talvez para os nossos pais ainda não foi permitido, não foi possível fazer essa reverência à vida e dar esse sim absoluto à vida, tal como ela é, tal como ela chegou para mim. E aí quando a vida chega para mim como adulta, que é meu selo, é a minha marca de vida adulta, eu me autorresponsabilizo pela minha vida, pela minha família, pela minha empresa, pelos meus resultados. Eu vi que vários de vocês escreveram autorizo, compartilhem essa live. Eu quero, antes de trazer o movimento sistêmico, eu quero trazer um texto de Bert Hellinger sobre reverência. Porque para a gente falar de vida, eu preciso estar na minha postura, eu preciso estar no meu lugar. Dizer um sim absoluto à vida, tal como ela chegou para mim. Porque para os nossos pais, para os nossos ancestrais, tenha certeza, também tiveram histórias, também tiveram dificuldades, eram outros tempos, era uma outra época, eram outros limites, eram outros desafios. Mas apesar, dos limites e dos desafios, a vida chegou para mim em um outro degrau, em um outro patamar. E quando a vida chega para mim, é minha responsabilidade. É sobre eu sair daquela postura de reclamar da vida, reclamar das coisas que estão acontecendo, de me isentar de toda e qualquer responsabilidade, que eu também não sou tão boazinha assim. Que quando eu estou tão ocupada querendo salvar tudo e todos, isso na verdade é uma autossabotagem que me limita a olhar para as minhas feridas, para as minhas dores, para as minhas lealdades, para aquilo que me dói. Porque quanto mais eu fico ocupada cuidando do outro, falando do outro, julgando o outro, exigindo do outro, e é como se eu criasse uma barreira. E dentro dessa barreira eu sou maior que todos. Como se eu não precisasse receber de volta. E aí nesse lugar de grande, eu não recebo. Eu não recebo a vida. Eu não recebo aquilo que a vida me oferece todos os dias. E aí, quando a gente fala sobre crescer para além dos limites, antigamente, em alguns lugares, quando um ente querido falecia, principalmente na roça, isso era muito comum nas roças, quando um ente querido falecia, esse ente querido era enterrado muitas vezes no quintal da família. E aí enterrava-se lá o ente querido, plantava-se uma árvore e ao redor dessa árvore colocava-se uma cerca. E talvez em alguns lugares ainda existam esse modelo, mas o que eu quero trazer para você é que essa árvore,
plantada lá no local onde esse ente querido falecia, né, era enterrado, ela continuava a crescer, árvores centenárias. Ela crescia, crescia, crescia forte. Raízes profundas. E muitas dessas árvores cresciam para além da cerca. E muitas dessas árvores, elas rompiam as barreiras da cerca. E ela era colocada ali como uma sementinha. E os anos foram passando, centenas de anos. E essas árvores cresciam para além dessa cerca. Isso talvez nos deixe uma mensagem que os nossos ancestrais jamais desejaram que nós ficássemos limitados, olhando para as feridas deles, cavando para encontrar a raiz mais profunda para culpá-los pela nossa não ação. Nunca foi pedido que nós pegássemos uma pazinha e ficasse lá naquele quintal cavando, cavando, cavando para encontrar a raiz do nosso ancestral. Porque eles já viveram, eles já pagaram o preço para que quando chegasse a minha vez, eu já estivesse fora da cerca, com permissão de fazer diferente, com a permissão de tomar a vida que chegou para mim em uma outra época, em uma outra geração. Respira e fala assim, ufa! Eu quero trazer para vocês, para que nós possamos fazer aqui juntos uma grande reverência aos nossos pais, aos nossos ancestrais. E nesse momento, eu convido você a deixar um pouquinho de lado, sabe? A separar aquilo que você talvez, por falta de conhecimento, misturou. Quer separar o comportamento dos teus pais. Quer separar a história dos teus pais e dos teus ancestrais. Da vida que chegou para você. E eu vou fazer um exercício sistêmico e isso vai ficar muito claro para você. A reverência. Bert Hellinger disse em seu livro, No Centro Sentimos Leveza. A reverência provoca uma mudança na alma. Podemos sentir isso em nós quando nos curvamos ou quando curvamos a cabeça levemente. Faz esse movimento, sabe? Deixa que o teu corpo faça esse movimento. Que movimentos nascem então na alma quando fazemos uma reverência? Algo emerge das profundezas, alcança a cabeça e flui para outra pessoa. Então é algo que vem de um lugar que eu não consigo ver nem tocar, mas é algo que vem das profundezas, alcança a minha cabeça e flui para outra pessoa. É algo que vem das profundezas, alcança a minha cabeça e flui. É um movimento, então, de respeito e homenagem àquilo que nos liga, talvez por fios invisíveis, a uma outra pessoa, aos nossos vínculos. Aparentemente, este movimento nos torna pequenos, mas, na verdade, ele nos liga
ele nos liga, nos une a outra pessoa no mesmo nível, na mesma comunidade humana. Respira. No mesmo nível, na mesma comunidade humana. A reverência profunda tem um movimento bem diferente. Nela eu me torno pequeno, pequena diante de alguém. Eu respeito e lhe digo: você é grande e eu sou pequeno, pequeno. Você é maior, eu sou menor. Respeitando a vida, que é maior que eu. Fazendo uma reverência profunda, em primeiro lugar, à vida, que veio de muito longe, atravessando milhares e milhares de gerações, chegando para mim. Alcançou os meus pais. E por meio e através dos meus pais, eu recebi a vida. E a vida não depende dos comportamentos dos meus pais, nem dos meus limites, nem da minha alegria, nem se eu estou motivada. Ela não depende, porque ela simplesmente é. E Bert Hellinger ainda diz: existe um nível ainda mais profundo. Eu vou para esse lugar que eu me torno pequeno diante dessa pessoa. E eu me abro para aquilo que essa realidade, que então é grande, ou essa pessoa grande, me dão. Que é a realidade, tal como ela é. Não é, devia ter sido diferente, minha mãe tinha que ter feito, meu pai tinha. Não é cheio de exigências. É eu me tornar numa postura interna de ocupar o meu lugar, daquela pessoa que chegou depois, daquela pessoa que recebe essa realidade, que recebe a vida do jeito que ela é. Simplesmente é. Não depende de mim. Ela é. Não depende de mim porque ela não vai deixar de existir, ela vai continuar. Ainda que esse meu corpo deixe de existir, a vida, ela vai continuar. Convém fazê-la diante dos nossos pais. Convém fazer essa reverência profunda, não com a cabeça, não com exigências, não com acusações, mas essa reverência profunda com aquele que recebeu a vida e a toma, com tudo aquilo que é. E aí, quando eu tomo com aquilo que é, com aquilo que chega para mim, eu dou um sim absoluto à vida e a quem eu sou. E aí eu posso escolher crescer para além desse limite. Tomar o meu selo adulta de dizer sim à vida. Bert Hellinger diz: convém fazer essa reverência profunda perante os nossos pais e também diante do mistério da vida. Ela permite que nosso coração se abra para o que nos é dado. Ela permite que o nosso coração se abra para receber.
o que nos é dado da vida. E aí se a gente olha a natureza, e se a gente olha para os pássaros não falam assim, ai, tô cansado de voar, vou parar, vou descansar, tô esperando me aposentar. Ai, a árvore não diz, vou parar de crescer um mês e depois de um mês eu volto a crescer. Ai, da chuva eu não vou receber. Não preciso da água, não preciso da terra. E aí a gente poderia falar, a terra, essa energia feminina que nutre. E aí a gente poderia fazer, né, numa metáfora como se a água fosse essa força de vida que vem do masculino. Que a gente precisa dessas duas forças em nós, porque nós somos a consciência do nosso pai e todo o sistema familiar do pai, mais a consciência da mãe e toda a consciência e todo o sistema familiar da mãe. Nós somos a união dessas duas forças. Mas isso não significa que eu preciso viver o amor que sacrifica, o amor leal. Mas é eu fazer uma reverência a essas duas forças que foram o portal da minha vida. E talvez você tenha filhos, e talvez você tenha uma empresa, e talvez você tenha uma casa, e talvez você tenha coisas às quais você é apegado. E tudo isso só é possível porque a vida chegou para você. Não teria outra maneira. Antes de tomar os pais, nós tomamos a vida. Vamos tomar a vida? Comenta aqui pra mim se você tá pronta. Tá pronto para tomar a vida. Tá pronto? Tá pronta para tomar a vida? Me fala como é para você fazer uma reverência. Uma reverência aos teus pais. Uma reverência à vida. Ou se dentro dessa reverência, onde você deixa teu corpo livre, você vai um pouco assim. Conforme eu vou falando, dói até o pescoço. Isso é fenomenológico. O campo, o sistema vai fazendo esse movimento. E aí essa dor no pescoço é um sacrifício que muitas vezes a gente faz para querer ser maior que os nossos pais, para querer ser maior do que a vida, achando que com os jeitinhos brasileiros eu não receberei esse jeitinho brasileiro de volta nos meus resultados. Então eu vou desativar um pouquinho os comentários. Lembrando que essa live não vai ficar salva, tá? Deixa eu ver, acho que eu vou ter que afastar um pouquinho. Assim. Vamos ver se eu consigo fazer de ladinho. Orem que vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Aqui é a vida. Abundante. Disponível. A vida veio de muito longe. Muito longe. A vida veio de muito longe. Muito longe. Chegou para os meus ancestrais. Sistema familiar do pai, sistema familiar da mãe, veio de muito longe. Nossos pais ganharam a vida. E eles não ficaram
só para eles. Eles levaram a vida adiante. Você recebeu a vida. E muitas vezes, com isso que você recebeu, você diz: eu não quero, eu não preciso de vocês, eu não quero a vida. Eu fico aqui no meu pedestal, no meu degrau de importância, interrompido com a vida, interrompido com os pais. O que é escassez, Jaque? Não sabe receber. É um não à vida, é um não aos pais e é um não a quem você é. E aí, não para por aí. Algumas pessoas têm filhos e aí eu quero ser diferente do que os meus pais fizeram para mim, quando é com arrogância, quando não tomou dos pais, quando por alguma razão o movimento de vida foi interrompido. E quando chega na minha vez, se eu estou leal aqui com os meus ancestrais, é esse movimento aqui. Eu fico maior que a vida. Percebam o tamanho, eu fico maior que a vida, eu fico maior que os meus pais, eu fico maior que todos e eu não recebo. Qual é a possibilidade da vida transbordar para mim? Se a vida é maior que eu, se a vida chegou primeiro que eu, não alcança. Qual é a possibilidade dos meus pais darem para mim aquilo que eles têm para me dar, não aquilo que eu quero receber? Porque aquilo que você quer são exigências infantis. E aí isso você precisa trabalhar em terapia. Você precisa escolher liberar o teu coração, sair dessa prisão do teu passado, para receber dos pais a vida. É a vida. Antes de tomar os pais, nós tomamos a vida. E se eu estou nesse amor que sacrifica, e se eu estou aqui querendo compensar dívidas do meu passado, e se eu estou aqui ocupando o lugar de um ancestral, se eu estou aqui ocupando o lugar de um excluído que veio antes de mim, se eu não olho para a vida, se eu estou olhando para o menos, se eu estou olhando para a morte, para os excluídos, se eu estou aqui presa no meu passado, dizendo não para a vida, dizendo não para a abundância, eu sou um ser escasso. Não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa do governo. Eu sou um ser escasso. Porque eu não sei receber, e essa é a dinâmica das salvadoras. É essa a dinâmica de quem vive a síndrome do Salvador. Algo aconteceu no meu sistema familiar. Eu nasci numa família cheia de vícios, cheia de complicações, meus pais cheios de problemas, eu não me senti vista, eu não me senti validada, eu não me senti reconhecida. Eu entendi que quando eu era uma criança, os problemas dos adultos eram mais importantes que os meus. Então os adultos precisam de mim. Os adultos precisam que eu cuide dos problemas deles. Eu cuido de vocês, eu salvo vocês, eu educo vocês. Deixa que eu dou conta, eu carrego. Os excluídos, os fracassos, os problemas nos relacionamentos, exclusão, exclusão, exclusão. Excluiu, aqui é o teu lugar. Excluiu, ocupa o lugar. Fica maior que os pais. Não recebe. Vazio existencial. E aí a salvadora, ela gosta muito de sair em busca do grande propósito. Como se o grande propósito fosse algo iluminado, melhor e maior do que outras profissões. Ela busca algo que tem que ser grandioso,
É meu grande propósito. Porque ela gosta de ser grande, de se sentir importante, num movimento inconsciente. Não toma da vida, não toma dos pais. E quando chega no momento de transbordar na empresa, e quando chega no momento de transbordar para os filhos, o copo está seco. Trabalho muito, não consigo fazer dinheiro, os clientes não vêm para mim, ninguém me valida, ninguém me reconhece. Tem pouco para transbordar para o outro. O transbordo é: a vida veio de muito longe. A vida é abundante. A vida vem para os meus pais do jeito que é, com tudo que a vida tem a oferecer. Meus pais, portal de vida, para que eu pudesse estar aqui hoje, fazendo essa live. Eu recebi muito, porque a vida nada mais se pode acrescentar. A vida em si, ela é abundante. Agora, como adulta, eu tomo o meu selo de adulta e digo sim à vida. Paro de querer devolver para os meus pais, salvá-los, dar amor, sabe? Como grande, não como filha. Porque para os meus pais eu não preciso devolver, porque se eu devolvo a minha vida, eu fico me sacrificando, repetindo as histórias deles, eu estou devolvendo e eu fico escassa, eu não tenho nada para oferecer para as próximas gerações. Antes de reverenciar e tomar os pais, eu tomo a vida. Eu digo sim. Agora como adulta. E aí eu entendo como adulta, dentro dessa reverência, que eu compreendo que diante dos meus pais, eu sou pequena. Porque eu cheguei depois, você chegou depois. E como aquela que chegou depois, eu não posso querer ser a mãe dos meus irmãos. E como aquela que chegou depois, eu não posso querer ser a terapeuta dos meus pais. Eu não posso querer salvá-los e transformá-los. Eu não posso querer ocupar o lugar dos pais dos meus avós, das pessoas que vieram antes. Eu preciso respeitar que a vida veio de muito longe e que ela chegou para mim. E aí quando eu digo sim para a vida, quando eu concordo que a vida é maior que eu reverencio a vida, aí sim, eu estou pronta para reverenciar e para receber a vida que chegou por meio dos meus pais. E aí eu tomo mais um pouquinho. A vida chegou. Abundante. E aí quando a vida chega para mim abundante, eu tenho muito para oferecer para as próximas gerações. E aí as empresas prosperam. E aí o ciclo que estava talvez interrompido, o amor, o movimento de vida interrompido, é reconectado. E a vida, não se engane, ela nunca seca, ela vai continuar transbordando. É uma fonte que nunca seca. Não começou comigo, não vai parar em mim. Ela vai continuar além de mim. Então verifica agora se há esse movimento você consegue reverenciar a vida e aos seus pais. Porque não é sobre o comportamento deles,
mas é sobre a tua postura. Lembra? De muitas vezes querer ser maior que os teus pais. Deixa eu ativar os comentários. Me conta aí se ficou claro e visível para vocês sobre o movimento de tomar a vida. Amanhã, às 9h09, eu vou fazer um grupo de constelação online, 100% online, gratuito, no Zoom. Eu vou colocar novamente o link para vocês entrarem no grupo. O link só vai estar disponível. O link do Zoom só vai estar disponível para quem estiver lá dentro do grupo. Combinado? Esse movimento que a gente acabou de fazer aqui é isso que nós fazemos dentro da formação Mosaico Sistêmico, que é um movimento de você tomar a vida. E aí muitas pessoas vêm para mim, Jaque, mas eu já constelei a minha mãe, eu já tomei a minha mãe, eu não tenho nada mais para resolver com a minha mãe. E aí, às vezes a postura é bem assim, ó. Sabe? A gente percebe com leves movimentos de arrogância, de superioridade, de eu faço terapia, eu faço não sei o quê. Minha mãe não entende. Maior que a mãe. Você precisa reconhecer que você é menor que a tua mãe. E se você fala assim, mas a minha mãe não deu nada para mim, minha mãe não fez nada por mim, minha mãe não me deu amor, minha mãe me batia, minha mãe me colocava de castigo, a minha mãe me colocou para adoção, a mãe deu a vida. A mãe arriscou a própria vida dela para que a sua e a minha pudesse existir. Porque quem é mãe aqui vai entender. A gestação não é um mar de rosas. Gestar um filho é sim, pôr em risco a minha própria vida em prol de levar a vida adiante. No ventre da mãe, todo o nosso corpo, os nossos ossos, o nosso cérebro, a nossa face, as nossas mãos, sabe essas mãos que você usa para mexer no celular, seus pés que você usa para caminhar? Todo o teu corpo foi formado no ventre da mãe. E ainda que o comportamento dela seja do jeito que é, ela disse sim para você. Ela disse sim. E talvez você não lembre, mas quando você nasceu, do jeito que foi, você recebeu o tudo dela. Porque ela poderia ter dito não. Algumas pessoas, alguns bebês, não tiveram a mesma boa sorte que você. E aí? Será que você recebeu tudo da mãe? Será que a vida é suficiente? Será? Você consegue tomar do feminino que chegou da tua mãe, que foi portal de vida? Você consegue tomar esse feminino abundante que já está aí em você? Ó. E não se engane, tomar pai e mãe é um movimento, é um processo, não é uma vez só. Não é uma constelação, é um processo que talvez
nós levaremos uma vida inteira. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, aos seus 92 anos de idade, ainda constelou algo que ele percebeu que não estava bem resolvido entre ele e a mãe dele. E não é tomar a mãe exigente, e não é tomar a mãe que você tem que ser diferente. Eu espero agora que eu te tomei, que você mude o seu comportamento comigo. Não. É com autorresponsabilidade. Responsável pela minha postura perante os meus pais e perante a vida. E será que agora você pode também tomar o seu pai? Do jeito que é. Do jeito que foi possível. E assumir a responsabilidade e assumir que agora o que você precisar é com você. O que te faltou com os teus pais, o que te faltou na tua história, o que te faltou no passado, não é mais responsabilidade de ninguém. É tua. Você cresceu. Bem-vindo à vida adulta. É você que faz agora. É você que se ama. É você que para de se abandonar. É você que para de se rejeitar. É você que para de rejeitar a vida. É você que para de rejeitar as oportunidades. É você agora. Esse é teu selo de vida adulta. A que recebe a vida. E navega por ela. E a vida, ela está disponível. E a vida é abundante. É uma fonte inesgotável de abundância. Gratidão. Eu vou colocar um post. Vou deixar vocês meditando sobre isso. Eu vou colocar um post sobre crescer para além dos teus limites. E você vai lá comentar. Eu tomo a vida. Sabe? Você vai comentar o que você decidiu nessa live. Você vai lá comentar. Você vai trazer. E se a gente atingir, ó, agora é 10:08, tem que ter uma moeda de troca porque, lembra? Autorresponsabilidade, comunidade humana. Eu vou postar essa live e se a gente chegar em 50 comentários, marca, faça vários comentários. Se a gente chegar a 50 comentários, até as 15 horas de hoje eu posto essa live. Para que mais pessoas possam receber também isso que você recebeu. Eu vou postar a live. Se a gente atingir nesse post, nessa imagem, para de ser infantil. Adulto, responsável, comunidade humana, troca. Combinado? Se a gente alcançar a meta de 50 comentários no post que eu vou soltar daqui a pouquinho, eu vou colocar ele nos stories, eu posto essa live. Outra coisa, quem quiser participar amanhã do grupo de constelação às 9h09, eu vou colocar novamente o link para você entrar no grupo lá no Stories, lá nos Stories, combinado? Vai lá nos Stories, entra lá no grupo. Amanhã, feito a constelação, a gente vai desfazer o grupo, combinado? Vai ser só para constelação amanhã, constelou, a gente vai passar uns recados lá e depois a gente vai desfazer o grupo, combinado? Então a gente vai trazer 2 constelações, lembrando que quem participa do campo das constelações também recebe muito, né? Você tem muitos insights. E para quem não conhece a constelação familiar, é uma oportunidade de você conhecer o trabalho do mosaico sistêmico. 9h09 da manhã, tá? 9h09
da manhã. Não vai ficar gravado, não vai ter replay, porque as constelações eu não costumo gravar. Combinado? Beijo, fiquem com Deus. Meta do dia.